Boa noite, irmãos. Vamos então Só, iniciar. só mais um pouquinho aí, que ainda não entrou a gravação. Não. Ou você quer ver se tenta gravar aí, que eu cancelo aqui. Para mim já apareceu que está Foi mesmo? gravando. Aqui está gravando para mim. Ah, agora, para mim apareceu aqui agora. Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a leitura aqui continuando a leitura da obra de Bruce Yenster, que se chama Doze Homens de Paulo. E o tema que a gente está tratando é sobre o novo homem. Caso algum irmão esteja começando, né, a ver o assunto por hoje, é bom que veja, né, os capítulos, os tópicos anteriores que explica mais a fundo do significado, ou também tem a live anterior que trata sobre isso, já está no YouTube, o canal Só Vale Se For Verdade. Então a gente vai continuar desse ponto aqui, a qual a gente parou. O título se chama A Separação dos Cristãos da Ordem Maligna do Velho Homem por andar conforme o Novo Homem. A ênfase da exortação de Paulo nos últimos versículos de Efésios 4 é para que colocássemos em prática o que é verdade de fato. Já que nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Então, que acabemos com aquele velho estilo de vida corrupto e vivamos conforme o que caracteriza o novo homem. Paulo menciona várias transições que naturalmente deveriam resultar na vida do crente enquanto ele caminha em verdadeira justiça e santidade. Eles são. Então, aqui tem uns pontos. Aqui tem uns versos, eu acredito que é de Efésios 4. Diz assim: honestidade em vez de falsidade, inabalável ira justa contra o mal, em vez de indiferença ao mal, dá aos outros em vez de furtá-los, falar aos outros com graça, em vez de usar comunicação corrupta, bondade em vez de amargura, ternura, ou seja, compaixão, em vez de calor da paixão. Mostrar graça aos outros em vez de ser irado, insistente, prejudicial e malicioso. Em Colossenses 3, Paulo menciona 10 características morais do novo homem que devem ser vistas nos santos ao exibirem a verdade de Cristo em vós, esperança da glória, como está em Colossenses 1, verso 27. E aqui tem as características: misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, perdão, amor, paz, gratidão. Vamos dar uma olhadinha na palavra, né? Deixa eu confirmar se é Efésios 4 mesmo. Aqui, justamente. Aqui na passagem, quando fala que nós nos revestimos já do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como diz aqui no verso 24, logo após surge, então, as características a qual a gente viu aqui, né? Nesse tópico aqui. E é interessante que mostra uma característica que é do velho homem e o inverso, né? O ao contrário, o antônimo dessa característica de acordo com o novo homem. Então, aqui no verso 25, por exemplo, fala: deixai a mentira, falai a verdade. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Então, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Então, aqui tem furtava e agora tem repartir do que é seu. E por aí vai, né? Com os exemplos que a gente viu. Perdão, irmãos, eu acho que eu fiquei falando e não botei a tela aqui da palavra.
Michel, Opa, vamos aproveitar aí. Você fez bem aí. Vamos fazer um jogo de palavra aqui. Você coloca uma palavra e eu falo um ponto do que Bruce Einstein colocou. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui o meu. Pronto. Ele começa com o que aí? A palavra. honestidade. Você estava falando do texto de Bruce? Você fala um que só para os irmãos pegarem aí o pensamento, né, do irmão Bruce, comparando o que está escrito aí, acho que cada ponto, né? Pronto, você quer que eu leia então Efésios aqui ou você lê? Peraí. Efésios, o quê? 4? 25 primeiro, Dom. 25, né? Pronto. Então, valeu, Elton. Vou falar aqui. Pronto. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Como é que Bruce botou aí? É honestidade em vez de falsidade. Honestidade ao invés de falsidade. Porque somos membros uns dos outros, né? Agora ele vem aqui. Irai-vos e não pequeis. Como é que ele colocou aí? Pode ficar à vontade. Inabalável ira justa contra o mal, em vez de indiferença ao mal. Pronto. Aí é bom a gente ver essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui de novo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aqui a palavra aqui está dizendo irai-vos, e ao mesmo tempo diz não pequeis, né? Então fica parecendo uma contradição, mas não é. Porque ao mesmo tempo que o próprio Senhor Jesus diz assim, para a gente não se irar contra o próximo, né, ou contra o irmão nosso, porque até no nosso pensamento se a gente se ira, a gente peca. Então a palavra aqui não está dizendo para a gente se irar. Porque não tem como a gente irar na nossa justiça própria, né? E não pecar. Porque o próprio Senhor Jesus já disse que no nosso pensamento a gente peca sem a gente se irar. Então o que está se dizendo aqui é justamente o que o irmão Bruce Einstein descreveu aí. Aqui na palavra diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, é manter aquecido essa ira santa, que é uma ira santa que Deus está dizendo aqui. Irai-vos e não pequeis. É uma ira santa a respeito do mal, contra o mal. Da gente não se acomodar e acabar sendo permissivo, né? Com o mal, se acostumar com ele. Não, a gente deve manter essa ira santa contra o mal. E aí coloca aqui o sol, porque o sol é o sol, vamos dizer assim, né? Como figura aqui, que aquece. Então a gente deve estar sempre aquecido nessa ira nossa. Não deixar a coisa esfriar. Então é nesse sentido que o irmão Bruce Einstein está colocando aí. Você pode ler de novo, Michel? Inabalável ira justa contra o mal, em vez de indiferença ao mal. Isso. Se a gente deixa aquilo ali esfriar, a gente acaba ficando indiferente. Para mim não importa mais não, e acaba até simpatizando alguma coisa, sendo permissivo. Algum irmão gostaria também de comentar sobre isso? Que é interessante esse versículo aí, viu? E a gente sempre tomou isso aí como se Deus estava permitindo que a gente se irasse, mas a situação de não pecar era a gente não deixar que a nossa ira virasse o dia, né? Como se não mantenha esse rancor até o próximo dia. E não é isso que esse versículo fala. Mas algum irmão gostaria de estar discorrendo aí?
Sim, Dal, isso aí é uma questão muito importante. A gente falou algumas vezes aqui em outras reuniões nossas sobre isso. E a gente está falando de novo, graças a Deus. Mas isso é muita confusão que faz, né? Por conta disso aí que ela está falando, né? O pessoal fica entendendo que essa ira aí é como se fosse a permissão para a gente se irar, você não pode deixar para outro dia. E não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo aí. A palavra, a nossa ira, falando a ira que a gente tem muitas vezes de ficar revoltado com uma pessoa, ou brigar, ou xingar, né? E até o ponto de, de ir para a violência ou qualquer outra coisa. Isso aí, a palavra de Deus nos ensina que não deve haver em nós. E está até o versículo 31, né? Versículo 31 mais embaixo aí, fala isso. No versículo 31 aí está falando dessa ira nossa aí, ó, toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e mas seja irada entre nós. Então, se é assim, não, né? Não pode o irmão estar irar com o outro, e brigar, e aquela coisa toda. A gente usa assim mesmo, essa emoção, a gente fala que no outro, a gente deixar tirar o outro. Não, não é disso. Está dizendo, não se irá. Essa outra ira lá de cima, né, como eu estava falando, como o Cristo explica, é a justa indignação contra o mal, né, contra o pecado, contra a injustiça. Então, eles têm sempre indignado contra o mal, contra a injustiça, né, contra aquilo que é contrário a Deus. Ele tem que estar sempre indignado. Então, a ira dele deve sempre acesa. Por isso, o sol não deve pôr, como o Dalben explicou aí. Não pode esfriar essa ira, essa indignação, essa nossa contrariedade contra o que é mal, o que é pecaminoso, aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Em outro livro, no livro de Bruce Hansen, que ele explica, ele fala sobre Efésios, né, o estudo da Epístola de Efésios, ele cita até um exemplo do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele fala que o Senhor Jesus se irou no início do ministério dele. Todo mundo aqui lembra como o Senhor Jesus entrou no templo, e lá no templo ele expulsou aqueles cambistas, aquele pessoal lá que estava fazendo da casa de Deus comércio e tudo mais. Ele expulsou, né? Ali foi a ira de Deus ali, do Senhor Jesus, contra aquele mal que eles estavam praticando ali. Não é contra as pessoas, é contra o mal, né? Isso no início do ministério dele. E depois, no final do ministério do Senhor Jesus, a do início do ministério está em João 2, 14 a 17. Né? Vamos até botar ali, ó. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os criadores assentados. E tendo feito uma zorrague, um pouquinho, Michel, tendo feito um zorrague, dá para baixar aqui a palavra aí, eu ler? Ô, irmão, eu não tô conseguindo ouvir o irmão direito, que tá falhando para mim. Não sei se é só comigo. Tá falhando um pouquinho. Deve ser esse sinal da internet de hoje. Mas aqui tá Azorrague de Cordéis. Não sei se foi essa Bom, parte que o irmão perguntou. acho um pouquinho, só que eu consigo ler. Tem uma coisa aqui na frente. É que eu estou lendo pelo celular. Isso, a Sorrague de Cordéis. Eu sou todos fora do templo. E todos fora do templo, como bois e ovelha. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E aí depois, essa própria, isso aí é isso do ministério de Jesus, viu? No início do ministério dele. Aí quando a gente vai lá em Mateus capítulo 21, do verso 12, 13, aí já é no final do ministério dele. Em João foi no início do ministério. Agora aqui em Mateus é o final do ministério dele.
E aí, você lê aí, Michel, versos 12 ao 13. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, aí a gente tem no início do ministério do Senhor Jesus e no final não mudou nada. A questão da indignação do Senhor Jesus com o mal que estava ocorrendo ali na casa do Pai, ali está o templo ali, né? A gente está falando aqui ainda da dispensação judaica, o Senhor Jesus aí está na dispensação da lei ainda, então a casa de Deus é o templo em Jerusalém. E eles estavam fazendo aí de comércio e outras coisas mais, e o Senhor Jesus, ele não diminuiu, não esfriou a sua indignação e a sua ira santa contra o mal. E assim também tem que ser, nós temos que ser também da mesma forma, né? Seguir esse mesmo exemplo aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar e compartilhar também mais um versículo aqui, Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então aí é Deus mandando a gente se irar, mas com a ira santa. Isso é um crente, um cristão verdadeiro. Imitando a Deus, na ira santa, usando disso, em rebelião, vamos dizer assim, né? Indignado contra o mal, não contra as pessoas. Porque se for a ira do homem mesmo, não vai operar a justiça de Deus. Eu lembrei, irmãos, da passagem aqui da primeira carta, as 7 cartas às igrejas, né? E a primeira que foi para Éfeso, tem uma passagem que diz dos nicolaítas, aqui no verso 6, fala bem assim: Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Se eu não me engano, tem outra versão fala odeio. Aqui, ó, a versão atualizada. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E é interessante que não fala que o ódio não é contra os nicolaítas, as pessoas, mas as obras, né? Como diz aqui, ó, ah, bem claramente, as obras. Então, o Senhor, ele não está repreendendo os seus santos, né, na Assembleia, por estarem com ódio ou com a ira nesse sentido, né, contra o mal, porque o próprio Senhor também odeia o mal, e isso faz parte da santidade. Um santo ele não se aproxima do mal porque aquilo o aborrece, né? Ele odeia isso. E é isso, inclusive, que faz a diferença entre um santo e um inocente. A gente não pode pensar que nós, né, os salvos em Cristo Jesus, nós somos inocentes como foi Adão e Eva. Porque Adão, eles não conheciam o mal, portanto, eles não praticavam. Mas o santo é diferente. O santo é aquele que conhece, né, sabe da existência, mas não, não se envolve por justamente ser santo. É diferente aí. Mostrando, inclusive, a superioridade, né, de nossa posição, né, que é acima do estado da inocência ao qual foi Adão.
irá continuar a dar a leitura aqui? Eu acho que o Bruce ele junta esses dois aí, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo ele leva uma certa vantagem quando a gente fica indiferente a respeito do mal, né? E quando eu estou vendo aqui agora o próximo ponto, ele fala assim, que é o terceiro, dar aos outros em vez de furtá-los. Está no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então aqui a gente vê que as palavras antônimas aqui, né, no sentido contrário, o primeiro é furtava e o segundo é repartir. E o que é interessante é que esse repartir é justamente repartir os frutos do trabalho da pessoa, né? Ela não vai dividir uma coisa que não é dela, mas aquilo que ela ganha, ela vai repetir, a orientação aqui. Então vamos passar para o outro, né? Se algum irmão quiser voltar em algum assunto aí, pode falar, viu, irmão? 1, 2, 3, o quarto ponto. Falar aos outros com graça, em vez de usar comunicação corrupta. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então a gente vê aqui a palavra torpe, que tem a ver com a velha característica, né, do velho homem, e a outra é boa para promover a edificação. Uma palavra que seja boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E é interessante que aqui não está falando somente, aqui não classifica aqueles que vão ouvir, né? Mas qualquer pessoa a qual o cristão vai estar conversando, é muito importante que se siga essas orientações, né? Seja uma palavra para promover a edificação e não que atrapalhe ou que não seja para a glória de Deus, né? Eu achei interessante aqui no comentário de Bruce, que ele fala comunicação corrupta. Muitas vezes a gente pensa que a palavra torpe que está se falando aí é somente palavrão, né? Xingamento. Mas é uma comunicação corrupta. Deixa eu ver aqui, acho que é Himeneu e Fileto, que é 1 Timóteo, que fala, né, que estavam corrompendo a fé de alguns. 1ª, 2ª Timóteo, irmãos. Que eles estavam falando. Timóteo, Oi? 2 Timóteo, né? 2ª Timóteo. Versículo 17, Tá aí já, Dal. Aí. 17 e 18. A gente pode pegar o 16 aqui. Diz assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aí vem falando deles dois, né? E a palavra desses roerá, ou corromperá, ou será como gangrena, né?
ou como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram ou corromperam a fé de alguns. Eu não sei, se quiser abrir aí o versículo, Michel, para a gente ver aí, outra palavra nesse perverteram. E é bom porque se tiver alguma falha já corrige, né? A maioria perverteram também. Perverter é transtornar também, é corromper a fé de alguns. Me lembrei dessa questão aí também, e achei interessante como o Bruce colocou, né, que é uma comunicação corrupta. Não é uma, como é que a gente pode se dizer, uma comunicação imoral somente, né? Coisas imorais, xingamento, palavrões, essas coisas, mas uma comunicação corrupta. Até mesmo porque o versículo fala da gente promover edificação, para que as pessoas que estiverem ouvindo, elas possam dar graça por aquilo que estão ouvindo. E não tomarem um choque, né? Ou serem pervertidas pelo que estão ouvindo. Né? É uma coisa até que o irmão, o alemão, ele sempre fala, né, que na Assembleia, os irmãos que falam devem tomar o cuidado porque a gente está edificando os outros, né? Mas aqui eu penso até que seja uma coisa assim muito pesada mesmo, uma comunicação corrupta. Até também porque no capítulo 5 ele vai falar mais diretamente dessas conversas imorais ou no sentido, né, mais imoral, no sentido sexual, essas coisas todas, palavrões e outras coisas mais. No capítulo 5 ele vai falar sobre isso diretamente, né? Ele fala de forma bem direta sobre isso. Que não deve nem mesmo se nomear entre nós. Acho que é no capítulo 5, verso 3. Verso 3 fala aí, ó. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, essa avareza aí é luxúria desenfreada, viu, irmãos? Não é avareza no sentido de riqueza, de ter dinheiro, guardar dinheiro, não. Porque o assunto aí é questão moral, questão, né, relativa a essa questão. Aí no Darby, se você abrir o versículo lá em Darby, está como luxúria desenfreada, né, em Darby, essa avareza aí. Então, a Mídia está abrindo aí. Aí, luxúria desenfreada. Mas a fornicação e toda impureza, ou luxúria desenfreada, não deixe nem mesmo ser nomeado entre vós como se torna santo. Michel botou a tradução aí, foi no computador, foi Michel. Fica meio estranho, mas tudo bem. Então, nesse capítulo aí, ele fala diretamente disso, né, dessa questão. E lá, de volta ao 4, né, essa conversa aí que não edifica e... Como é que tá no verso? Vou botar aqui. A conversa torpe, né, e que não promove edificação, né, para que dê graça aos que a ouvem. Aí está se falando de coisas que o cristão deve estar falando, que vão levar graça para aqueles que estão ouvindo. Né? E a gente sabe o que é graça para aqueles que estão ouvindo. É a palavra de Deus. É falar sobre o Senhor Jesus. Falar sobre a salvação, né, na graça, de graça que Ele nos deu, pela graça, né? Falar a salvação, falar sobre a pessoa do Senhor Jesus, falar sobre as coisas relativas à palavra de Deus. Isso leva graça. Né? E como o Dal citou lá, em Fileto, ele estava levando uma doutrina, uma coisa que a palavra de Deus não ensina, dizendo que a ressurreição já era feita. E isso corrompeu a fé de meu país.
ou transtornou, ou não vendo, né, falado ali. Mas são palavras que não edificam. Então está relativo aí está mais relacionada às coisas, aquilo que é o ensino para nós cristãos, né? A sã doutrina, né? O evangelho. Então está relativo a isso aí. Isso. Travou tudo. Não, eu parei de falar. Ah. Então vamos lá. O próximo ponto é bondade em vez de amargura. O versículo 31, versículos 31 e 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Voltando lá no que o Bruce falou, ele fala bondade, ele pega, né, junta tudo aí, bondade em vez de amargura. E aqui é interessante porque o apóstolo coloca aqui uma base de exemplo, né? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo morreu por nós, ainda sendo inimigos de Deus, nós éramos inimigos deles, né? E mesmo assim, Cristo morreu por nós, e graças a isso nós somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, né? E os demais privilégios que temos devido a essa obra. E aí, quando o apóstolo Paulo fala para nós sermos uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, nós temos um grande exemplo e também nós percebemos a cada dia que a gente aprende mais dessa graça, que isso deve ser o mínimo que a gente deve fazer, né, com as outras pessoas. Porque se a gente prova do amor de Deus, vendo esse fato, como ele nos amou, e pelo que ele fez, né, devido com esse amor que nós não conseguimos medir, como é que a gente vai tratar as pessoas como essas características aqui do verso 31? Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e diversas outras malícias com outras pessoas, né? Ainda mais com os nossos próprios irmãos. Sendo que a nossa base não tem como base isso, e, e fala aqui, né, como também, ou seja, Deus fez algo por nós e nós temos total capacidade também de seguir esse exemplo. Claro que não vamos fazer na mesma medida que Deus fez, né? Mas por meio do Espírito Santo nós podemos ter esse exercício e é um fato, né, irmãos? É um fato. Deus provou o nosso amor por nós, a sua misericórdia, né, como é dito aqui, ó, para nós sermos também com os outros. E o grande e o maior de tudo também, né, o perdoando, nos perdoando. Então, não há erro que nós não possamos perdoar,
não há situações em que a gente possa ficar preso à amargura, porque maior de tudo foi o que Deus fez por nós. Então, isso é interessante nós analisarmos nesse ponto. O Bruce, ele continua nos outros pontos, dentro desses dois versículos aí, 31 e 32. Eu até achei que ele tivesse já completado, mas não. A gente pode ler a imagem, viu, Michel? Ele começa primeiro com bondade, em vez de amargura, depois parte também para ternura ou compaixão, né? Em vez de calor da paixão. Calor da paixão. O primeiro ponto, então, é a amargura. E aí, o inverso de amargura, chega, então, o benigno. Que eu acredito que tem a ver, não é isso? Com o primeiro ponto aí, bondade e amargura. Sermos bondosos para as pessoas, generosos, né? Fazer o bem às pessoas. E o segundo aí fala da misericórdia, né? Primeiro, como é que ele diz lá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, ternura, compaixão em vez de misericórdia. Ternura, compaixão em vez de calor da paixão, né? Ou sem misericórdia. Tem que ter misericórdia, porque existe muita falha nas pessoas. Nós somos falhos. E Deus não dá a nós o que é merecido. Então, Deus, ele é rico em misericórdias. Assim, deveríamos também agir com as outras pessoas também, e principalmente com nossos irmãos. Isso não está querendo dizer que a gente venha ser companheiro nos seus erros, né? Passando a mão por cima do pecado que o irmão vinha cometer. Mas é que existe um certo momento em que a gente deve perceber o arrependimento do irmão, ou até de alguma pessoa, assim, né, que a gente pode agir em misericórdia, porque Deus, misericórdia, como fala, né? Como Deus agiu conosco, aí está misericordiosos. Deus não dá aquilo que a gente merece. Sinal, com isso aí, o Senhor nos livra de muita confusão, de muito problema. E o que a gente merece realmente sabe, muitas vezes é colher daquilo que a gente plantou ali, que a gente vê também que é uma lei de Deus, mas eu creio até que a misericórdia de Deus nos livra de muita coisa. Assim como nós fomos, né, livrados da condenação eterna. Irmãos, havendo necessidade de alguma correção, podem ficar à vontade, viu? Os irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor aí, que pode estar comentando, fiquem muito à vontade, irmãos. E é interessante também que quando se fala desses atos aqui, né? Por exemplo, gritaria, eu estava vendo até outras versões aqui, e eu vejo que a maioria tem gritaria mesmo, que é justamente um ato externo, né, de uma pessoa, quando ela está em um momento na maior parte, né, de ira, de descontrole. E isso para a gente é um princípio, porque mostra que a questão não é a situação em si, mas é o princípio de não passar, de não enfrentar as situações desse modo, né? Em gritaria, em ira,
cólera, que eu não sei exatamente a definição. Se algum irmão souber aí o que cólera significa. Não sei se é indignação, como fala aqui na versão católica. O Bichard falou, mas se você dá uma olhadinha aí na tradução de Darby, a gritaria aí tá como clamor. Você percebeu aí? Uhum. Clamor. Eu não sei se algum irmão, minha irmã aí, né, com essa palavra clamor aí, não lembra de como eram os clamores, né, nas denominações, nos grupos aí pentecostais e tudo mais. Então, que esse tal desse clamor aí, né, onde o povo começa a gritar e diz que está clamando a Deus, todo mundo gritando e ao mesmo tempo, né, a palavra de Deus aí já condena isso, né, longe de vós, né, sejam afastados de entre vós isso, que é só confusão e bagunça e não promove a edificação nem o entendimento pela fé das coisas de Deus. Então, essa gritaria aí também, pela tradução de Darby aí, né, nos leva, né, a gente ter esse pensamento aí e ter esse cuidado também, né? Esses clamores que existem por aí, onde é o quê? É nada mais é do que gritaria pura e simples, né? Quando nas coisas de Deus não deve existir isso aí. Só isso. Né? Tem o sentido também de protestar, entendeu, irmãos? De protestar de uma forma veemente, para ficar bem convincente. Então a pessoa passa a gritar, parece que está tudo muito voltado realmente para a cólera, para a ira, para a contenda, para a discórdia. E aí vai ter aquele que vai alterar, né, a voz para poder ser mais convincente. E isso acontece muito, né, em protestos, né? Inclusive nas assembleias, né, de congresso, né, senadores, deputados, você vê que quando tem um embate ali, chega um ponto que um altera muito, sobe muito o tom, porque ele quer mostrar que ele está correto, ele quer convencer todo mundo, faz aquele protesto de uma forma bem incisiva. Eu acredito que é bem nesse sentido que está falando dessa gritaria, ou clamor, ou protesto em voz alta para querer convencer os outros. É o famoso no grito. Como a passagem aqui está falando diversas características de atos práticos, né, de uma pessoa no dia a dia, eu também acredito, irmão Isaac, que é mais nesse sentido mesmo. Eu estava até pesquisando aqui clamor, né, e tem aqui as definições, né, gritaria de quem suplica, protesta, reclama, ameaça. Então é justamente como eu vejo também, né, uma questão externa para que é aí que eu achei interessante, né? Não dá exemplos aqui práticos de situações exatamente, mas são princípios que é dados, né? No sentido de sinais externos que a gente está aprendendo aqui, que faz parte da característica do velho homem. Porque a gente viu no Senhor Jesus, né, enquanto ele andava por aqui, que em nenhum momento ele agiu dessa maneira para com os outros, mesmo sofrendo a injustiça. Né? Ele não tinha amargura, não tinha essa ira no sentido que a gente viu aqui, né? A cólera, né? A indignação, ele não gritou para que as pessoas se convençam, né? Dessa maneira, e muito menos blasfemou. É claro que a gente viu agora há pouco, né, o Senhor no templo, né, jogando as mesas e tal, mas aquela ali foi justamente o que a gente viu, né, aprendeu hoje, que é a questão da ira santa contra o mal. E o Senhor tinha total direito, porque ele era o dono daquilo ali, ele sabe muito bem a melhor maneira de agir naquela situação. Mas essa ira aqui a gente não viu o Senhor no Evangelho tratando as pessoas com essa ira nesse sentido.
e muito menos saiu com esse clamor, né, nesse sentido que, que os irmãos falaram aí. Vamos lá, então. Deixa eu aqui. O último tópico aí, né, dessa parte é mostrar graça aos outros em vez de ser irado, insistente, prejudicial e misericórdia. Oh, como é que tá lá? Deixa eu ver a última palavra. Malicioso. Prejudicial e malicioso. Pronto, Michel, pode colocar lá. Aí. E toda malícia seja tirada de entre vós. Blasfêmias, como os irmãos falaram aí, bem, né? Interessante até do jeito que foi falado dos irmãos aí. Gritaria, blasfêmia. Tem essa primeira parte aí que o irmão está estrinchando, né? Versículo 31 e 32, versículos. Pouco mais embaixo, agora tem, em Colossenses 3, Paulo menciona 10 características morais do novo homem, que devem ser vistas nos santos, ao exibirem a verdade de Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, 27, né, que é esse versículo que a gente viu aí. Cristo em vós, esperança da glória. Ele agora fala, misericórdia. Em Colossenses, né, o capítulo 1, não é isso? Versículo 12, Michel. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. No verso 12, tem aqui mais ou menos uns, ele fala 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos aí do verso 12 aí. O primeiro é misericórdia. O segundo é benignidade, que ele coloca aqui também. Humildade, mansidão. Humildade eu tenho para mim aqui como uma definição. A gente já falou, né, de misericórdia e de ser benigno, né? Humildade, assim, eu tenho para mim a definição, como os irmãos até nos ensinam, da gente absorver a ofensa. Sabe aquele velho dito, né? Engolir o sapo. Tomar para si aquela ofensa e deixar por isso mesmo, né? Qual palavra? Humildade. A humildade. É a gente absorver essa ofensa. A mansidão é a gente não ofender. A gente não usar de palavras ofensivas ou ações ofensivas para a pessoa. Se algum irmão quiser também falar mais a respeito disso, humildade e mansidão. E a longanimidade, que é uma virtude de Deus também, é a gente ser paciente durante um longo tempo. Ter um ânimo longo, né? Ser paciente com as situações, com as circunstâncias, com as pessoas durante, sabe? Só Deus sabe. Mas aí fala da gente suportar essas coisas. Um suportar calado,
humildade, né? Reter para si. Uma pessoa vem, ofende a gente não toma isso para nós, né? Não cria essa amargura na nossa, não mantém essa amargura, né? No nosso íntimo. E se a gente for falar alguma coisa para a pessoa, a gente falar em tom de mansidão, não ofender, não dar o troco. E a longanimidade é, como a gente já viu também, muitas falhas que nós temos também, as pessoas têm, então a gente deve ser paciente com as falhas dos irmãos, das pessoas, e colocar na mão do Senhor, né? Que Ele vai resolver tudo. O interessante é que essa longanimidade é realmente a gente ser paciente com as falhas, esperando que a pessoa se arrependa, né? Então não pode pagar na mesma moeda. Justamente. Não pagar, como o Isaac falou, não pagar o mal com o mal, né? A gente paga o mal com o bem. Vou passar aqui para o ponto, sexto ponto aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. No verso 13 ele fala tolerância. Fala tolerância, perdão, amor, paz e gratidão. Vamos ler aqui o verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí ele coloca aí tolerância, ser tolerante com a pessoa, compreender, né? Compreender a fraqueza da pessoa. Estou falando as minhas palavras aqui agora, né? Mas os irmãos podem corrigir aí. Perdão, né? Perdoar. O Pedro ele pergunta ao Senhor quantas vezes ele deveria perdoar o irmão. 7 vezes, o Senhor diz assim, 70 vezes 7. Além do que ele estava pensando. Amor, versículo 14. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Versículo 14 agora é o amor. Eu creio que esse amor aí seja o amor ágape, o amor incondicional, assim como Deus nos amou. Até o irmão Luiz Amalfi falou sobre isso essa semana, né? Acho que foi Luiz Amalfi. E eu vou parar aqui para ver se algum irmão quer comentar mais outros aí.
No versículo 15, o irmão coloca aqui, destaca a paz, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A gente aprende também com os irmãos, né, que existe essas duas pazes, né? A paz com Deus, que foi essa reconciliação que o Senhor fez na cruz, a qual nós temos esse livramento de uma condenação judicial e temos paz com Deus. E Deus não era nosso inimigo, nós que éramos inimigos de Deus. E Deus nos reconciliou. E nós temos também, o cristão tem a paz de Deus com ele. Essa paz aí capacita o cristão a passar por provas, circunstâncias, de uma forma que ele, ainda assim, ele pode ter um bom ânimo, pode ter alegria, pode ter gozo, mas confiando em Deus, em todas as circunstâncias que ele estiver passando. Essa é a mesma paz a qual o Senhor andou aqui no mundo, né? Dessa forma. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz, em mim tenhas paz. O maior exemplo nosso é esse aí. Aquele versículo que fala suportar aos outros lá, não tem outra tradução de uma outra forma, não? A de John Nelson Darby é o que está tolerando. Não sei, mas parece que já vi algum irmão explicar sobre essa questão de suportar como carregar a carga uns dos outros, alguma coisa assim. Aí parece que é mais nesse sentido aí, entendeu? De levar as cargas uns dos outros. Que fica parecendo como se irmãos fossem insuportáveis, entendeu? E precisa ter que suportar um ao outro. Não é nesse sentido, né? Os irmãos em Cristo não são insuportáveis. A gente não vai ter que ficar nessa luta para ter que suportar um ao outro nesse sentido. Parece que é muito mais nessa questão de levar, né, a carga uns dos outros, né? De considerar o irmão sempre superior a si mesmo. Acho que é muito mais nesse sentido da palavra. Já ouvi também esse pensamento aí que Isaac trouxe,
dessa palavra aí, suportar. E eu nunca tinha visto de Darby aí, que fala tolerar, né? Parece que a de Darby é bem literal. Eu pensei que pudesse estar falando no sentido da longanimidade que Dal falou mais cedo aí, né? Ter uma paciência, né? Mais longa com os irmãos. Não sei também. Mas eu já ouvi também esse pensamento que Isaac trouxe aí. Acho que algum irmão falando isso. Tolerar, suportar. No sentido de dar suporte. Acompanhar, o irmão, alguma coisa assim. Aqui no site Publicações Bíblicas, tem aqui o significado da palavra, né? O suportando-as. Também tem o significado ali embaixo, ó, de tolerar, sofrer. Então, pode ser realmente nesse sentido, né? De sofrer pelos irmãos, pela carga dos irmãos, carregar a carga do irmão. E não no sentido do suportar que o irmão Isaac está falando, né? Tipo, mereço, viu? Mas fazer o quê? Vou ter que suportar mesmo. Você é insuportável, Michel. Vocês que me aguentem. Vamos ter que tolerar, né? Cristiano, pode falar, Cristiano. Oi, irmãos, eu acho que é importante analisarmos também o que está dizendo o contexto de cada carta, né? Eu também já ouvi o que o irmão Isaac ouviu também. Não foi uma vez, não, foram várias vezes já em algumas lives, estudos, mas eu acho que é interessante a gente verificar o contexto que diz em Gálatas e o contexto que diz na carta que o irmão estava lendo agora e que me fugiu aqui a memória. E eu acho que pelo contexto que está a palavra, acho que não foi usado, não tinha um outro sinônimo para ela. E eu acho até pejorativo esse suportar nesse sentido, esse de tolerar, né? Não suportar. Esse de tolerar, eu entendo mais por conta do versículo, do contexto da a lei que está sendo falada. Eu entendo mais de suportar o lado pessoal do irmão, sabe? A forma com que ele vive, eu digo a nível cultural, as coisas que ele pensa, nada que influencie o caminhar dele como cristão. Entenda, o que eu quero dizer é o seguinte, as diferenças culturais, as diferenças que cada ser humano tem, né, suas individualidades, então acredito que está nesse sentido aí. Eu penso, observando o restante do conteúdo do capítulo, é como se fosse nesse sentido. Fala de perdão, né? Tem outras palavras que estão agregadas a você não ficar perturbado, não perder a comunhão, porque o seu irmão, ele é diferente de você. Acredito que seja nesse sentido. Então é importante a gente avaliar as características das duas cartas. Embora esse versículo de Gálatas 6, eu acho, ele parece muito com aquele lá, mas eu acho que, observando a característica, aí é um assunto distinto, mas se parecem muito. Tem outras referências também que eu encontrei aqui sobre o tolerante. Um é Romanos 15, do 1 ao 2, que fala assim: Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Tem aquela de Gálatas que a gente acabou de ler, né? De carregar os fardos um dos outros. E também Efésios 4,
diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui está novamente a palavra suportando-vos. Vamos ver se tem uma outra palavra aqui. Aqui na de John Nelson Darby está suportando, a de King James está tolerando. A palavra tolerando novamente aqui. E a outra referência é o verso 32 do mesmo, que eu acredito que é o que a gente viu, né? Deixa eu ver o que está escrito. É, a questão da relação, né? Antes, sede uns para com os outros, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Então, é justamente isso, irmãos. Eu acredito que a base para entendermos isso é pensar naquela questão de considere os outros superiores a você mesmo. E aí você vai tolerar, você vai carregar as dores, né? Lembra até aquele versículo, se o irmão chora, todos choram. Se o irmão se alegra, todos se alegram. É nessa questão de comunhão, de todos em um mesmo pensamento, em um mesmo fundamento. Que aí a gente vai praticamente aceitar as características dos outros, sociais, culturais, como o irmão Cristiano falou, como também os outros diversos pontos, né? Que, inclusive, é o que vai nos levar também a praticar os outros pontos que a gente está estudando aqui. Porque se a gente perceber, essas características do novo homem é sempre do eu com a outra pessoa, né? E eu não vou conseguir praticar nada dessas características com o outro irmão se eu não for primeiro tolerante nesse sentido, né? De ver o meu irmão superior a mim. Então, acredito que apesar das epístolas falar de uma maneira diferente, elas nos ajudam a chegar em uma definição, né? Nesse sentido. Considere o outro superior a você mesmo. Foi uma coisa que eu ia estar falando antes, mas eu deixei os irmãos continuarem falando, que é sobre, em todo momento aí, né, pelo menos nessa parte aí de Efésios, Colossenses que leu aí, sempre fala assim entre vós, no meio de vós. Então, tá falando, né, da nossa convivência como irmãos em Cristo Jesus, em Assembleia. Claro que a gente pode extrapolar isso para os de fora, claro que sim, tem que extrapolar no sentido de a gente não praticar ira, falta de paciência e outras coisas mais com as pessoas que estão de fora. Mas a epístola aí, em Colossenses e Efésios, sempre está falando entre vós, né? Então, procurando trazer para o convívio a relação de comunhão que nós temos como irmãos em Cristo Jesus. Né? Primeiro, na Assembleia, entre irmãos, e se nós andamos e caminhamos assim entre nós como irmãos, claro que esse amor, essa graça, essa paciência, essa longanimidade, também vai se estender para os que estão de fora, no momento em que nós vamos estar testemunhando desse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, evangelizando e procurando fazer o bem e outras coisas mais. Mas tem um texto que fala assim, que é para a gente cuidar dos fracos e tudo mais, e fala primeiro os da família, né, da fé, se não me engano, eu não estou lembrado bem direito. Mas eu acho que o sentido que Paulo está falando é isso, ó, começando aqui, ó, assembleia, irmãos em comunhão, né, devemos suportar uns aos outros, devemos levar as cargas uns dos outros, não devemos nos considerar superior ao nosso irmão, não devemos estar brigando, blasfemando com o nosso irmão, tendo gritaria, discussão, como Isaac trouxe, né, como na Assembleia lá Legislativa, os deputados, os senadores ficam brigando com o outro, gritando. E acontece, se ele está falando isso, é o que pode acontecer, meus irmãos, entre nós. Né? Nenhuma conversa sobre as coisas do Senhor e, de repente, um irmão querer defender a sua opinião
a sua ideia sobre determinado assunto, e aí daí gerar uma gritaria, uma briga, uma amargura e ira e outras coisas mais. Então, é para a gente ter cuidado, né? Então, tudo isso aí, eu creio assim, né? A palavra tem ensinado, os irmãos têm ensinado, que a palavra não se contradiz, né? Ela não se contradiz. Então, o que Gálatas está falando lá sobre suportar, o que o irmão Michel falou sobre, né, considerar uns superiores aos outros, que está em Filipenses, quando fala que alegrai-vos com que se alegra, chorai com os que choram, né? Tudo isso, né, tá interligado, complementando o sentido de que a nossa convivência, né, de comunhão entre irmãos, né, todos pensai as mesmas coisas, tudo isso está nos falando do quê? De unidade, de que nós somos um corpo em Cristo Jesus, e que cada um de nós, particularmente, somos membros desse corpo. E os membros do corpo, a gente não pode querer, Paulo fala assim em Coríntios, né? Se um membro sofre, todo o corpo vai sofrer. Na verdade, é a mesma coisa, você toma uma topada no dedão do pé, é só o dedão do pé que vai sentir, você vai sentir até lá no âmago lá do seu, né, do seu estômago, lá, aquela topada no pé. É a mesma coisa, né? Então, a gente deve estar vivendo dessa forma em que, se o irmão está fraco na fé ou está passando por problema, nós devemos estar também sentindo e dando o apoio àquele irmão, né? O apoio necessário para que ele continue firme, porque ele, estando firme, todos nós vamos estar, né, caminhando juntos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, olhando para o Senhor Jesus. Então, eu creio assim, que a palavra, ela não... um contexto é um ou outro. Não, não está se contradizendo, está apenas, vamos dizer assim, se complementando, né? Paulo só está falando com algumas palavras diferentes, mas falando da mesma coisa, né? Do mesmo assunto, da comunhão entre irmãos, o conviver entre irmãos, como deve ser, né? Entre nós. Por isso que ele fala o tempo todo aí, só fala de entre nós, no meio de vós, não fazer assim entre vós. Está falando de quê? Entre vós quem? Os cristãos, né? Os cristãos. Os de fora, a gente vai tratar bem, com amor, né? Como o Senhor Jesus nos ensinou, amar sempre a todos, ter paz com todos, como fala lá em Romanos, e procurar amar a todos, até mesmo o nosso inimigo, como fala lá em Romanos, amar os vossos inimigos, e levar o evangelho, né? Pode não ser com palavras, mas pode ser com sua vida. Você demonstrando esse amor, essa paciência, essa longanimidade, muitas vezes, vai falar muito mais do que palavras que você fale do evangelho. A pessoa vai perceber que é algo diferente em você, que é algo que traz para ela uma mensagem, né, de salvação deste mundo e do pecado e do mal que há nela também, né? Como a gente sabe que Deus, o Senhor Jesus, nos salvou. Então é isso, né? Então vamos estar atentos aí nisso aí, mas eu penso assim, as palavras estão todas aí falando a mesma coisa para nós e nos dizendo como nós devemos agir, né? Com o nosso próximo, com o nosso irmão em Cristo, e procurar fazer isso aí como a palavra está ensinando. Só isso aí. Já que o irmão Wesley citou a questão de um só corpo, é justamente o que está escrito aqui, ó, nessa parte, que é o nosso último ponto, né? Para concluirmos, a gratidão, que está lá em Colossenses 3. Então, depois de falar de todas essas características, diz: e a paz de Deus, para a qual, inclusive a gente já leu, né? Para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, se nós temos a paz com Deus hoje, né, uma paz definitiva em Cristo Jesus,
e somos um corpo em Cristo, né? Somos corpo de Cristo. Então, devemos seguir essa paz também, devemos manifestar essa paz. E essa paz, ela só é manifesta se vivermos, né, juntamente, mas seguindo individualmente, né, buscando cada vez mais o Senhor Jesus para que essas características, elas transpareçam em nossas vidas. Eu estava até pensando sobre isso, irmãos, porque a gente falou tantas características aqui, mas nós não precisamos viver alarmados ou ansiosos em ficar vendo cada um e falando assim, eu tenho que começar a agir assim, eu tenho que ser benigno, eu tenho que ser longânimo, como se fosse uma lista de regras, né? Porque é aí que nasce o perigo. Mas quando a gente está arraigado no Senhor Jesus, essas características muitas vezes vão aparecendo e a gente sem perceber. Quando a gente está ocupado com Cristo, com a sua pessoa, a nossa vida vai moldando também. Então, que possamos ver, né, essas características que o Paulo escreveu aqui de uma maneira longânima, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda, mas tem uma orientação que o apóstolo colocou aqui, né, para consolar os colossos. Fala assim, a partir do 9. Porque em Cristo, né, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então aqui está, né? Estamos perfeitos em Cristo Jesus, posicionalmente, e é no Senhor Jesus que habita toda a plenitude da divindade e toda a perfeição. Então, quando a gente está arraigado nele, seguindo a Cristo, essas características vão aparecendo em nossas vidas de uma maneira natural, né? E não no sentido de alarme ou no sentido de, como posso dizer, ficar angustiado porque talvez você sente, talvez você vê que tem um outro que não aparece, mas o foco não é isso. O foco é vivermos em paz com nossos irmãos, porque sabemos que posicionalmente nós temos paz com Deus, então devemos viver em paz uns com os outros, né? O irmão Wesley falou aí que o foco aqui das epístolas é de nossa comunhão entre os irmãos, só que claramente, quando seguimos a Cristo, vamos ter paz com, como fala até um versículo, tenham paz com a igreja de Deus, com os gentios e os judeus, né? Os três povos que Deus vê hoje na terra. Nós temos que ter paz com todos, só que devemos buscar e insistir a ter paz, primeiramente, com os nossos irmãos, para que possamos viver, buscar esse testemunho que tem a ver com a nossa posição em Cristo. Então é isso, né? Vivemos em paz. E só para concluir minha fala, também eu lembrei de uma passagem em Romanos 8, verso 29, que fala assim, aqui falando de nós, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, assim, irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas para que possamos estar conformes à imagem de seu filho. Estaremos de uma maneira completa no arrebatamento, mas enquanto vivemos aqui nesse deserto, né, no mundo, Deus ele está trabalhando, sim, e está nos conformando cada vez mais à imagem de seu Filho. Cabe a nós obedecer, né, estar sujeito ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e em nossa prática de vida, correndo, né, até o Senhor Jesus, né, como se fosse uma corrida, como o apóstolo Paulo fala. Então, todas as outras coisas, né, vão surgindo em nossa vida como as misericórdias de Deus sobre nós, né? Por meio do Espírito. Mas o foco é o Cristo. E não ficar alarmados com essa lista toda, no sentido de, eu tenho que buscar isso. É isso que eu quis falar. Obrigado. É importante você ter falado isso, Michel. Eu estava até ouvindo os irmãos, pregação de alguns irmãos, e ele fala sobre isso, né? Ele comentou essa questão de que a gente não pode estar se esforçando para estar cumprindo essas coisas
Porque aí a gente estaria fazendo as coisas na carne, né? Aquele esforço nosso humano, eu tenho que ser benigno, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ter paz, não posso me irar, eu não posso me colerizar, né? E aí ficar naquela neura, naquele esforço, e às vezes dá resultado, outras vezes não dá. E aí a gente percebe que quando não dá, a gente cai naquela depressão e acha que não, estamos sem Deus, estamos perdidos e tudo mais, porque não conseguimos. Por quê? Porque estamos tentando fazer as coisas de Deus, aquilo que é os pensamentos de Deus e a vontade de Deus na nossa carne, no nosso esforço. E realmente é aquilo. Nós temos que estar em Cristo, e aí olhando para Cristo, e se ocupando com a pessoa do Senhor Jesus, e tendo a tranquilidade, né, de que o nosso Senhor Jesus, ele conhece cada um de nós, né? Ele conhece. Ele sabe que nós estamos aqui ainda neste mundo e temos duas naturezas, né? Temos ainda aquela natureza lá caída, né? Aquela que está na carne aqui, que fica lutando contra o Espírito Santo, né? E que habita em nós, né? Mas a gente tem o Senhor Jesus. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso advogado, ele é o nosso pastor, o nosso bispo, o nosso Senhor. Ele cuida de nós, ele intercede por nós. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus está intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Né? Lá em Romanos diz que a gente às vezes não sabe nem mesmo como orar, o que falar. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, né, vai e fala por nós, né, intercede por nós. E o Senhor Jesus intercede por nós. Então, irmãos, ele sabe, viu? Ele sabe da nossa fraqueza. Nós somos fracos mesmo. Somos fracos, não podemos nada, não temos nada de nós mesmos que possamos extrair daqui de dentro de nós de bom para apresentar a Deus. Então, pode ir tirando o pensamento assim, não vou me esforçar, vou fazer isso, que não vai conseguir. Não tem nada de bom em nós. Então, é em Jesus Cristo, né, estando aos pés dele, como Maria fez. Lembra de Maria? Maria ficou lá aos pés do Senhor Jesus, ouvindo e aprendendo dele e conhecendo aquela pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus. E por isso ela, né, teve um entendimento, uma revelação maior, mais do que até o dos discípulos, né? E ela foi lá, quebrou aquele vaso de alabastro lá, de perfume, de essência, né, vamos dizer assim, e lavou os pés do Senhor Jesus ali e tudo mais. E o Senhor Jesus disse que ela fez aquilo, preparando ele para a morte dele, né, que ele ia ser depois sepultado. Então, ela teve uma compreensão que os outros discípulos não tiveram, né? Por quê? Porque ela estava aos pés do Senhor Jesus, conhecendo a Cristo ali pessoalmente. Então, se nós caminharmos assim, nesse sentido de não procurarmos estar nos esforçando para fazer a coisa correta, mas procurar conhecer a Cristo cada dia, procurar cada dia estar mais perto dele e buscar ele em todas as coisas, né? Buscar ele em oração, buscar ele, né, para todos os nossos passos que a gente der aqui nessa vida. Ele vai estar nos guiando, vai estar nos salvando, no sentido de que nos livrando dos males que existem aí neste mundo, nos livrando até mesmo da nossos erros, né? Quando a gente vai fazer a nossa vontade e aquilo ali vai dar errado mesmo, né? Porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, e ele muitas vezes nos livra, né, de certas enrascadas que nós mesmos nos colocamos nessa vida. Nós mesmos nos colocamos nas enrascadas, né, e depois a gente vai ter que ir lá chorar e pedir ao Senhor, e antes mesmo que a gente vá e chore e peça ao Senhor, ele já está, né, nos ajudando, intercedendo por nós, nos livrando, nos salvando. Pensa assim, viu, irmãos? Ele é o nosso Senhor, ele cuida de nós e nos ama. Mas então, vamos estar procurando conhecer mais esse Senhor Jesus Cristo, estar mais perto dele, estar aos pés dele, como Maria. E aí, como o Michel falou, né?
todas essas coisas aí que Paulo pede para a gente, como nós devemos agir, vai ser uma coisa que vem do Senhor e vai ser expressa em nós. Por estarmos conhecendo mais a Cristo, a gente vai estar reproduzindo ou refletindo a imagem do Senhor Jesus. E não nós mesmos, e não o nosso esforço, e não vou fazer aqui, eu vou ter paz, vou ter paciência, como que ele... A gente não consegue, né? Não consegue. Mas, se a gente está em Cristo, conhecendo a Ele, aí vai, a cada dia, Ele vai nos moldando, nos conformando a Ele. Ele vai fazendo isso. Não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho, não. Ele vai fazendo isso em nós. Então, por aí. Só queria complementar isso aí que o Michel falou, porque foi importante, viu, irmão? Porque às vezes a gente fica numa neura de querer fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e não é fazer. Não é fazer. Vamos dizer assim, viver. Viver quem? Jesus Cristo. Essa nova vida que Ele nos deu. Essa pessoa. Viver com Ele. Caminhar com Ele. Então, se às vezes a gente não lembra ou esquece, por causa das tribulações do dia a dia, de que nós estamos com o Senhor ao nosso lado, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, o tempo todo, o Senhor está ao nosso lado e Ele nos conhece. Se a gente esquece, né, por causa das coisas do dia a dia, mas a gente tem que lembrar, nesses momentos aqui que a gente está conversando, a gente tem que lembrar que nós temos um Senhor, o Senhor Jesus, que está ao nosso lado, no sentido de Ele é quem nos conduz, nos apoia, está... E aí a gente tem que fazer o quê? Se eu vou dar um passo, eu tenho que perguntar ao Senhor, Senhor, é da tua vontade? Está de acordo com o teu querer? Será que aquilo que eu vou fazer, o Senhor Jesus que está aqui ao meu lado, está vendo, vai se agradar? Será que se o Senhor Jesus, se a gente visse a pessoa mesmo do Senhor Jesus assim, do nosso lado, né? Porque hoje a gente caminha por fé, né? A gente sabe que Ele está conosco. Mas se a gente visse realmente, será que a gente ia fazer metade das coisas que a gente faz no dia a dia? Né? Será que a gente ia fazer? Se o Senhor Jesus estivesse assim em pé e você visse Ele mesmo ali? Mas a palavra de Deus diz, nós andamos por fé. E se andamos por fé, nós cremos que Ele está conosco o tempo todo. Né? O tempo todo. Então, vamos a Ele, né? Vamos viver, né? Para essa pessoa, para o Senhor Jesus. Só isso aí. Amém. Então, irmão Dal, a gente, para a próxima semana, se Deus permitir, a gente vai para o próximo tópico, algumas considerações. Tá aí? Dal foi pro... Ah, tá. Ficou só faltando um ponto aqui, né, de gratidão, não foi? Que não falou. Gratidão? Ficou faltando só um ponto. No versículo 15, paz, depois de paz, gratidão. Mas gratidão é isso mesmo, aí como está descrito, né? Agradecer a Deus, Deus já resolveu o nosso maior problema, que a gente podia ter, né, ser lançado no lago de fogo. Mas põe o versículo, Michel, quer colocar aí, só para a gente estar encerrando? Certo, o versículo a gente já leu, no final fala, e sede agradecidos. Sedes agradecidos. Creio que isso aí nos remete a lembrarmos do grande problema que a gente tinha em nossa vida. A gente estava à beira de um abismo, mas o Senhor, Ele foi tudo isso aí conosco aí. Foi longânimo, foi tolerante, né? Como os irmãos falaram, quero até corroborar junto com os irmãos nisso aí, que como foi falado, né, você está falando de relacionamentos, né? Não de uma questão individual, problemas que a gente tem no nosso dia a dia, particular, mas como os irmãos falaram, relacionamento. Então, como o Senhor estava andando com os discípulos e tolerou ali
o comportamento de Pedro, o comportamento dos seus discípulos. Então, assim, o Senhor também é conosco e, como os irmãos falaram aí, devemos ser assim com os irmãos também. E o que eu penso da gratidão é essa questão, em tudo ser agradecido a Deus. Então já podemos encerrar aqui, Michel? Pode sim, Dal. Podemos, né? Adeus, secretária. Tchau, tchau, YouTube. Tá. Ah, você está gravando, Michel? Não, você que botou para gravar. Você vai finalizar? Vou finalizar agora. Pronto. Dá tchau aí para ela de novo. Tchau, secretária.